Os gigantes. E para que o elevado éter não fosse mais seguro do que a terra, os gigantes, dizem, quiseram apoderar-se do reino celeste, amontoando os montes até os astros. Então o Pai Onipotente, lançando raio, espedaçou o Olimpo e derrubou Pelion do alto do Ossa. Soterrados os corpos monstruosos sobre seus montes, a terra empapada do sangue dos seus filhos insuflou, dizem, a vida àquele sangue ainda quente, e para que não desaparecesse de todo sua estirpe, deu-lhes rosto humano. Também aquela geração, contudo, desprezou os deuses e se mostrou violenta, ávida de crimes e morticínios. Via-se que nascera do sangue. Licau. Quando do alto do seu palácio o pai dos deuses, filho de Saturno, viu tal coisa, não conteve um gemido, e relembrando-se do que se servira no banquete de Licau, fato recente e não divulgado, tomou-se de uma cólera digna de Júpiter e convocou os deuses. Os convocados não tardaram. Há no alto céu sereno uma via bem visível, tem o nome de Via Láctea, e a brancura a torna bem notória. É por esse caminho que os deuses se dirigem ao palácio onde mora o Senhor Supremo do Trovão. À direita e à esquerda, os palácios dos deuses mais ilustres acolhem de portas abertas os visitantes. A plebe habita outros lugares. Naquela região, os poderosos e gloriosos Celícolas instalaram seus lares. É o lugar que, se for me permitido a audácia da expressão, eu chamaria de Palatino do Céu. Logo pois que os deuses superiores se reuniram no paste mármore, Júpiter, acima de todos, apoiando-se em seu cetro de marfim, sacudiu por 3 ou 4 vezes a cabeleira que move a terra, os mares e os astros. Seus lábios, em seguida, expressaram sua indignação nesses termos: não me afligi mais, como soberano do mundo, na ocasião em que os gigantes, cada um com 100 braços, se dispunham a conquistar o céu. Eis que, embora feroz fosse o inimigo, naquela guerra, os guerreiros eram da mesma raça e visavam o mesmo fim. Hoje é necessário acabar com a estirpe dos mortais de todo o orbe em torno do qual retumbam as ondas do mar. Juro pelos rios que correm sob a terra, do bosque do Estige, tudo antes tentei. O mal é incurável, porém, e deve ser cortado pela espada para que a parte sã não seja arrastada. Disponho dos semideuses, das divindades rústicas, das ninfas, dos sátiros e faunos e dos silvanos dos montes, aos quais, para não julgarmos mais dignos das honras do céu, permitimos ficar na terra imolestados. Por acaso, ó deuses, acreditai que estejo em segurança, quando a mim, que sou o dono do raio, e vosso senhor e vosso rei, ameaçam as insídias do famigerado, do feroz Licau? Comoveram-se todos, e ardentes de zelo reclamaram a punição de tal crime. Assim como quando mão sacrílega pretendeu extinguir no sangue de César o nome de Roma, o gênero humano foi tomado de espanto ante a ameaça de tal desgraça, e todo o orbe estremeceu de horror. E a solidariedade dos teus não te foi mais grata, Augusto, do que a dos deuses foi a Júpiter. E depois que este fez cessar os murmúrios com voz e com gesto, todos se calaram. Cessado o rumor pela autoridade do chefe, Júpiter rompeu o silêncio com essas palavras: tranquilizai-vos, pois em verdade ele já foi castigado. Contarei todavia qual foi seu crime e qual sua punição. Chegaram aos meus ouvidos a notícia da infâmia desses tempos. Desejaria que fosse falsa. Resolvo por isso, deixando o alto Olimpo, embora Deus, percorrer a terra em forma humana. Seria longo enumerar tudo de criminoso que encontrei por toda parte. A verdade era ainda pior do que ouvira. Atravessei o Menalo, horrível covil de feras, e após Silene os pinheirais do gélido Liceu. Cheguei então às terras e à morada pouco hospitaleira do tirano da Arcádia, quando à tarde o crepúsculo traz a noite. Anunciei por sinais que chegara um Deus, e o vulgo começou a orar. Licau a princípio riu dessa respeitosa devoção e disse após: verificarei se esse suposto Deus não é um mortal, e de maneira bem clara, a verdade tornar-se-á patente.
Prepara-se para matar-me desprevenido quando o sono me dominar. Assim quis experimentar a verdade. Não se contentou com isso. Os molossos haviam lhe mandado reféns. Passa um deles a fio de espada, depois divide seus membros ainda palpitantes, amolece uma parte em água fervendo e leva a outra ao fogo para assá-la. No mesmo momento em que esses despojos são servidos, lanço uma chama ultriz contra o dono da casa e os penates dignos dele e faço desmoronar sua morada. Ele próprio foge aterrorizado e ulula refugiado no silêncio dos campos. Em vão se esforça para recuperar a fala. Dele próprio a raiva acorre à boca e seu gosto habitual pelo morticínio se volta contra os animais. E também agora se deleita com o sangue. As vestes se transformaram em pelos, em patas os braços, faz-se lobo, mas guarda vestígios da antiga forma. A mesma cor grisalha, a mesma fúria na cara, o mesmo brilho nos olhos, a mesma imagem da ferocidade. Uma única casa foi destruída, mas não era a única casa que merecia perecer. Sob a extensão da terra, reina a feroz Erina. Afigura-se uma conjuração do crime. Urge que todos sofram o merecido castigo. Tal é minha firme decisão. Tendo falado Júpiter, alguns o aprovam com veemência e estimulam, outros se limitam a sentir. A destruição do gênero humano, porém, constitui para todos uma dor e indaga como será o aspecto futuro da terra, privada dos mortais. Quem levará aos altares o incenso, se acaso ele pretende entregar aos animais selvagens as terras para as que as assolem? Às tais perguntas, responde o rei dos deuses que de tudo se encarregará, proíbe a agitação e promete que surgirá de maneira maravilhosa uma raça diferente do povo anterior. Já ia espalhar os raios por todas as terras, mas teve medo de que o éter sagrado se inflamasse com todo aquele fogo e o mundo ardesse em toda a extensão do seu eixo. Lembrou também que, de acordo com os fados, chegará um dia em que o mar, a terra e o palácio celeste, atingidos, arderão, e desmoronará o conjunto do mundo com tanta indústria construída. Põe de lado os dardos feitos pela mão dos ciclopes, apraz-lhe um castigo diferente: destruir pela água o gênero humano e desfazer as nuvens de todo o céu.